Boa noite a todos. Senhores membros da mesa, vereadores presentes, Abner de Madureira, Dr. Rodrigo Salomão, Valmir do Meia Lua, vereador Arildo, os públicos presentes, os servidores da Secretaria de Finanças, senhores telespectadores da TV Câmara, internautas, declaro aberta a audiência pública e passo a palavra ao vereador Dr. Rodrigo Salomão, presidente da Comissão Permanente de Finanças desta Casa Legislativa, para que faça a condução dos trabalhos dessa audiência. Senhoras e senhores, boa noite. Estamos aqui reunidos para a audiência pública destinada à avaliação e demonstração das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2017, conforme edital de convocação publicado no Boletim Oficial do Município do dia 9 de fevereiro do corrente ano. Agradeço aqui as presenças dos vereadores Abner de Madureira, relator dessa comissão, e também as presenças da presidente dessa casa, a senhorita Lucimar, e os nobres colegas vereadores, o Arildo e o Valmir do Meia Lua. Agradeço também a presença de todos os funcionários da Secretaria de Finanças, o público aqui presente, nas galerias. Uma pena, né, Valmir? Só seu filho aqui. Poderiam ter mais munícipes aqui assistindo essa audiência tão importante aí para o município. Convido, gostaria muito que o Observatório Social da nossa cidade comparecesse na próxima audiência. Fica aí um convite para os membros. Convido agora o senhor Reinaldo Priante, diretor de Finanças da Prefeitura Municipal de Jacareí, para fazer essa apresentação. Boa noite, Priante. Boa noite, senhores membros da mesa, a senhora excelentíssima presidente da Câmara, a Lucimar Ponciano. Alô? Oi. E o senhor excelentíssimo Rodrigo Salomão, que representa agora a presidência da comissão. Ao relator, né, o senhor Abner Madureira. Aos vereadores aqui presentes, né, o senhor Valmir, né, o Arildo, agradeço. Aos internautas presentes, a todos que estão acompanhando, né, agradeço a todos. E vamos dar início hoje à audiência pública de cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017. O que vem a ser esse quadrimestre? É o encerramento do exercício de 2017 de toda a execução, né, desse município no ano anterior. Eu tomei a liberdade de trazer para vocês uma imagem, né, do Viveiro Municipal de Jacareí, né, para a gente prestigiar a nossa cidade também, né. E vamos agora aos nossos fundamentos e conceitos. Tá? Os fundamentos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos o artigo 9º, que traz no parágrafo 4º para nós a seguinte escrita: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, como vocês podem ver, nesse artigo, nós estamos agora fazendo em fevereiro, que é nada mais um encerramento do ano anterior da execução. Vamos dar seguimento aos números. Como podemos ver aqui, nós temos os desempenhos de uma forma resumida do que nós iremos apresentar de uma forma mais detalhada para vocês. Podemos ver os indicadores 2017, terceiro quadrimestre. A nossa receita corrente líquida, né, auferida no ano 2017, ela foi no valor de R$ 762.354.415,16. A dívida nossa consolidada é de 47,63%. O que isso nos traz? Que o município hoje, não sei se vocês têm visto na mídia, nós estamos com a linha de bom pagadores.
porque o município em si ele tem uma dívida muito aquém do que a própria receita corrente líquida ela ofere, que é até 120% de comprometimento, de acordo com a lei. E nós estamos bem abaixo desse processo. Então, até vem a demonstrar a condição hoje que nós estamos, né, o município de Jacareí com classe A, né, colocada pelo próprio CAPAG, né, que é um conselho que avalia as condições de bons pagadores no Brasil hoje, né. E seguindo, né, essa condição, nós temos pessoal em cargos, que temos na proporção de 34,23% da receita corrente líquida. Até eu posso pontuar aqui nesse momento que, se nós avaliarmos dentro das metas também da LRF, a prudência é em torno de 51%, né, e o limite em torno de 54%. E nós estamos bem assim distante, na qual demonstra que nós estamos ainda com uma capacidade de possíveis contratações, se for necessário para o município, e na qual estamos longe de atingir essa meta de prudência que a própria lei oferece para a gente, que é de 51%. E, por fim, o nosso resultado primário, né, atingimos a cifra de R$ 96.846.064,77. Né, que esse é o resultado final da diferença entre as receitas e despesas do município. Nós estamos positivos nesse resultado primário. E depois, no decorrer das palestras, a gente vai ter os números mais apurados. Vamos dar seguimento. Vamos falar agora das receitas. As receitas por fontes, irei detalhar para vocês de acordo com o que está no quadro. Nós temos a receita corrente, tá? Que está a sua meta orçamentária, né, prevista no ano 2017 em 825 milhões e 899 mil. Tá? O realizado dessa receita, né, no final do ano 2017, que é o encerramento do terceiro quadrimestre, fechamos em 852 milhões 771, na qual podemos perceber que teve um aumento nas receitas, né, de acordo com o orçado, em 3,25%. Né? Isso demonstra que algumas receitas, que vocês vão ver no decorrer dessas slides, que algumas vieram a mais do que o previsto no orçamento. Isso é muito positivo. Aí, descorrendo dessa corrente, eu vou citar as receitas que compõem esse total da receita corrente, que podemos começar pela receita tributária. Para alguns, eu posso citar alguns exemplos, que seria IPTU, ISS, entre outros, tá? Nessa receita tributária, nós tínhamos um orçamento previsto de 166 milhões e 71 mil, tá? Na qual foi arrecadado 159 milhões 768. Podemos perceber que não atingiu a meta de 100%, né, a receita municipal em específicos, né, também tem imposto de renda dentro das receitas. Então, teve uma pequena oscilação, muito pequena. As receitas de contribuições, nós tivemos a previsão em 25 milhões 902, né? E arrecadado, ela teve a proporção de 20 milhões 443. Aqui, de contribuições, nós podemos citar como exemplo as contribuições dos servidores, que são arrecadadas nessa receita. Ok? A receita patrimonial, a previsão era de 5 milhões 830, tá? E tivemos um realizado de 29 milhões 126. Receita patrimonial nada mais é do que os rendimentos, né, das contas e aplicações que o município tem para poder fazer gestão das suas contas, né? Ele tem aplicações desses valores. Chegando a 499,59% a mais do orçado. Receitas de serviços, temos a previsão orçamentária em 95 milhões e 590 mil, na qual arrecadamos, no final, 88 milhões 660. Tivemos dentro da meta de 100%, uma arrecadação de 92,75%. Essa receita de serviços nada mais é do que um exemplo bem simples, as contribuições de água e esgoto, né, que as pessoas pagam no município de Jacareí. Né? E as transferências correntes, né, tivemos a meta orçada em 441 milhões 672 mil, na qual tivemos uma arrecadação de 496 milhões e 235 mil. Aqui nós podemos perceber
que houve um aumento, né, bem interessante nos repasses, que são eles estaduais e federais, né, que vão perceber à frente para a sociedade que tem as arrecadações de ICMS, cota parte de FPM, que a gente vai distinguir melhor por que desse aumento. Então, tivemos 12,35% de aumento na capacidade do orçado dessas receitas. E, por fim, temos as outras receitas correntes, que tinham uma previsão em torno de 90.834.000, e na qual foi realizado 58.539.000. Aqui, por exemplo, as multas e juros, né, que são recolhidas de acordo com o atraso de carnês, alguns dos exemplos. Tá? E tivemos, em cima da meta de 100%, 64,45%. Okay? Agora vamos falar as receitas por fontes de capital. No anterior, nós falamos a respeito das fontes de corrente, agora vamos falar sobre as fontes de receitas de capital. A de capital, nós temos um total, né, previsto no orçamento de 96.431.000, e na qual foi realizado 8.086.000. Podemos perceber que houve um percentual muito abaixo, né, de receita de capital. Antes de decorrer ao restante, já posso citar a vocês que, de acordo com a recessão na qual o país passou-se no ano 2017, né, os investimentos, né, de transferências, né, governamentais para investimentos mesmo foram menores, né, que seria aqueles recursos para fazer novas construções. Então, houve menos repasses, né, no ano 2017. Por isso que houve essa queda, né, tão grande nesses valores. E na qual vocês podem perceber que, nas operações de crédito, né, a gente tinha previsto 7.802.000 e tivemos um realizado de 14.000, né, que dá nem 1%. Nas operações de crédito é interessante esse valor menor, porque é quando você faz um possível empréstimo e entra esse dinheiro para você circular dentro do processo. A alienação de bens tinha a previsão de 1.912.000, né, que seria, por exemplo, a Fundação Prolar, por exemplo, que tem terrenos, né, das quais poderiam ser possivelmente negociados. Então, em algum momento não houve alguma conclusão em alguns pontos, né? E fechou em zero o realizado. Seguindo a amortização, não tinha nada previsto e se manteve na mesma proporção. As transferências de capital, 86 milhões, aqui que vem o diferencial, que vocês podem perceber. Quando fala transferência de capital, é dinheiro que a gente espera receber do Estado ou do Federal para poder fazer investimentos na cidade, como construções, por exemplo, né? Então, esse recurso ele veio muito aquém do esperado para o ano 2017. Eu vejo, pela condição na qual o país se passou no ano anterior, né, que tinha mais interesse sobre a prestação de serviço para a população, que era mais necessária, do que investimentos para esse momento. Então, por isso, teve a arrecadação de 7.632.000, auferindo em torno de 8,87%. E outras receitas de capitais, a previsão na meta orçamentária 641.000 e o realizado 440.000, chegando aos números de 68,64%. Agora vamos falar sobre a receita na categoria econômica. Aqui nada mais é do que um consolidado daquilo que nós acabamos de falar, que na qual nós colocamos a corrente de uma forma detalhada e colocamos o capital de uma forma detalhada, e aqui a gente coloca consolidado os valores. Então, como verificamos aqui, a receita corrente prevista foi de 825.899.000, e o terceiro quadrimestre, a arrecadação chegou a 786.615.000, a cifra de 95,24%. O capital, 96.431.000, onde a arrecadação chegou à cifra de 8.086.000, chegando a 8,39%. E o intra-orçamentário, né, que seria aquela arrecadação das fundações e autarquias, né, que são consolidadas nessa rubrica, né, tivemos a meta orçada de 52.105.000 e arrecadado no quadrimestre 54.296.000, chegando até um aumento considerável de 4,20% da meta prevista. E, por fim, a receita total, né? A receita total que nós estamos vendo,
deu um total de 974.435.000, que é o orçado, e o arrecadado 848.997.000, chegando à cifra de 87,13% do orçamento previsto. Aqui nós temos um comparativo referente ao terceiro quadrimestre de 2016 e 2017. Como podemos ver, em 2016, a meta orçamentária corrente era em torno de 794.627.000 e arrecadou-se, à época, 730.809.000. Já no ano de 2017, né, na mesma linha da receita corrente, a meta era de 825.899.000, na qual teve realizado 786.615.000. Né? Esse 7,64% é o percentual que houve de acréscimo do ano de 2016 do realizado com o realizado de 2017. Tá? O capital, nós tivemos em 2016 a meta orçamentária em 112.238.000, na qual realizou-se 26.223.000. E na meta orçamentária de 2017, nas receitas de capital, tivemos uma meta orçamentária de 96.431.000, né? E arrecadado 8.086.000. Percebemos que aí há realmente uma queda muito grande, na qual em 2016, mesmo meu ponto de vista econômico, né, embora o Brasil estava em crise, mas em 2017 veio a parte maior, onde demonstrou que a recuperação dele era mais em serviço do que investimentos internos no seu processo. Daí o investimento foi menor. E o intra-orçamentário, né, a meta orçada em 2016 foi de 49.050.000, na qual foi arrecadado no terceiro quadrimestre de 2016 28.667.000. E, auferindo essa meta orçamentária para 2017, tinha a meta de 52.105.000, e na qual houve uma arrecadação de 54.296.000. Aqui interessante que a gente percebe um grande aumento de um ano para o outro, né? Como eu falei, os intra-orçamentários nada mais é do que a consolidação das receitas ocorridas entre as fundações e autarquias. A receita total, né, da meta de 2016 orçada foi de 955.915.000 e o realizado 785.699.000. Nesta mesma meta, em 2017, a receita total estava a previsão em 974.435.000, na qual se realizou-se 848.997.000, subindo a um percentual de 11,33% da receita prevista. Aqui nós colocamos esse mesmo quadro que vocês olharam anteriormente, de uma forma gráfica, para que vocês possam, de uma forma mais visual, entender como que ocorreu as receitas do município. Aqui eu coloco para vocês algumas receitas principais, né, que nós falamos anteriormente como corrente de capital. Agora nós separamos algumas receitas de uma forma mais detalhada, para vocês verem qual foram os maiores números dentro do processo. Aqui nós temos o ICMS, que tinha na sua meta orçamentária 231 milhões, e foi realizado em 2017, né, no seu encerramento, 235.625.000. Podemos perceber que houve um acréscimo de 2% da sua meta oficial. Serviços, né, como eu falei anteriormente, água e esgoto, um deles, né, tivemos uma meta orçamentária de 95.590.000, na qual o realizado foi 88.660.000. E atingindo, dentro dos 100%, a meta de 92,75%. O ISS tinha sua meta prevista para 61.217.000, na qual foi realizado 68.354.000, tendo um aumento de 11,66%. Até podemos identificar que o ISS, como é um serviço, e no ano de 2017, as prestações de serviços aumentaram mais, de acordo com a
crise econômica, as pessoas tiveram que ir mais ao mercado para poder desenvolver seus trabalhos, né? Então, com isso, houve mais arrecadação nesse processo. E temos as receitas do Fundeb, que tinha a previsão de 89.203.000, na qual foi realizado ao terceiro quadrimestre de 79.746.000, atingindo a cifra percentual de 89,40% da sua meta de 100. O IPTU tem a sua meta orçamentária de 65.027.000, na qual foi realizado no terceiro quadrimestre 57.541.000, chegando à sua meta orçamentária de 88,49% de 100%. O FPM, que é o Fundo de Participação do Município, né, tivemos a previsão orçamentária de 63.300.000, na qual foi realizado 62.092.000, quase atingindo sua meta em 100%, chegando a 98,9% de arrecadação. O IPVA, na qual tinha a meta orçamentária em 33.500.000 no orçamento, a arrecadação, percebo que teve uma pequena queda, mas quase próximo ao valor, que é 32.762.000, chegando à cifra de 97,80% da sua meta de 100. Por fim, temos o total, né, que a gente consolidou aqui dessas metas, que era a previsão de 638, né, dentro desses valores principais, tá? 638.837, realizou 624.780, a cifra de 97,80%. Agora iremos falar sobre as despesas. Aqui temos as despesas de categoria econômica, na qual iremos colocar a corrente e a de capital. Aqui temos a meta orçamentária da despesa corrente entre 798.405.000. Essa é a meta para os gastos, né, do exercício 2017 corrente. Realizamos, né, em torno de 2017, 721.772.000. Como pode perceber, gastamos em torno de 90,40% da meta de 100. Isso até é interessante porque nos traz a consolidação da informação de bons pagadores, porque houve uma condição financeira do município, de todas as secretarias, né, em fazer uma economia diante da crise apresentada, né, no país no ano 2017, para que não tivesse a situação de dívidas, né, a trazer para outros exercícios ou não conseguir saldar as suas contas. Então, foi bem prudente esse trabalho desenvolvido pela Prefeitura no ano de 2017. Aí, seguindo, temos as despesas de capital, né, que são os investimentos, né, no município, que tinha a meta orçamentária em 166.088.000, na qual se realizou-se 49.394.000. Pode perceber que foi uma queda muito grande dos 100%, mas isso vocês percebem lá na receita de capital, que nós tínhamos uma receita de capital muito pequena, porque as transferências da União e do Estado foram menores para investimentos. Então, para que o município possa chegar a essa meta orçamentária, ele precisaria bancar boa parte desses recursos. E nessa condição, hoje, no momento, meu ponto de gestor financeiro, não vejo tão interessante, porque o serviço é o momento de alavancar a economia hoje do Brasil. Então, por isso, o realizado ele foi menor, devido ao capital lá, a receita de capital ter sido também menor aquele período. E, por fim, temos o total da despesa, né, que temos a meta em 964.493.000 e o realizado em 771.166.000, na qual se realizou-se, ao final, 79,96% do orçamento total. Como pode perceber, essa queda ocorre de uma forma bem grande no total, porque as despesas de capital elas foram menores e, com isso, ela alavanca para baixo a despesa total do município em gastos com a municipalidade. Seguindo, agora temos as despesas por fontes, corrente, né? Aqui é somente corrente, tá? Então, vamos falar um pouquinho o que nós temos dentro dessas fontes correntes.
Foi previsto 798.405, na qual foi realizado 721.771.000, totalizando em média 90,40% de todo o orçamento. E nesse quadro nós temos aqui o pessoal em encargos, que teve a cifra orçada em 350.904 e realizado 338.232, chegando a 96,39% do orçado. Juros e encargos da dívida, nós fomos orçado 13.403.000 e realizado 13,365.000, praticamente seus 100%. Porque as dívidas, como elas são continuadas, elas têm que ser seguidas e cumpridas de acordo com os seus contratos. Outras despesas correntes foram previstos 434.078.000 e realizado 370.174.000, atingindo do orçamento 85,28%. Aqui alguns exemplos: material de consumo, serviços terceiros, pessoa física, pessoa jurídica, nas quais se prestam aos munícipes no decorrer do ano de 2017. Agora vamos falar nas despesas fontes de capital. O anterior falamos sobre corrente, agora as despesas de capital. A despesa de capital foi orçado no ano 2017 166.088.000, na qual, como podemos perceber, lá em slides anteriores, foi somente executado 49.394.000, atingindo a cifra de 29,74%. Deste total, nós temos abaixo agora a discriminação dos valores, que são os investimentos. Desses investimentos era previsto 141.577 e foi realmente utilizado no período 25.228.000, atingindo 17,82%. Inversões financeiras não tivemos, nem previsão e nem gastos. A amortização da dívida, tinha a previsão orçamentária de 24.501 e foi executado 24.166.000, praticamente na sua integridade, porque são contratos continuados de dívidas anteriores. E outras despesas de capital, não tivemos nem meta e nem execução. Agora iremos falar alguns limites, que a Lei 101, a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, nos coloca para ficarmos sempre atentos a esse processo de apresentação também. Aqui nós temos as receitas correntes, O seu total arrecadado, 852.771.000. E as suas deduções. Então, se nós olharmos atrás, quando a gente fechou aquele primeiro valor, lá no primeiro slide, sobre receita corrente líquida, aquele valor lá no inicial, ele se chega naquele valor através dessas contas, que é a dedução, que tem as contribuições dos servidores, com o plano de previdência, que foi arrecadado em 18.546.000. A compensação financeira entre regime previdenciário, 5.715.000. E o Fundeb, 66.156.000. Totalizando 90.417.000, que é subtraindo ao subtotal da receita corrente, você tem aí a tal conhecida inicial receita corrente líquida, que foi iniciado lá nos primeiros slides desta apresentação. Agora vamos falar sobre alguns limites de pessoal. Aqui são colocações da prova 420, que procuramos colocar de uma forma bem clara, para que as pessoas possam entender por que alguns percentuais devem ser respeitados dentro do processo da administração pública municipal. Podemos perceber que o limite legal com gastos de pessoal, ele é até 54%, limite legal. O limite prudencial, da qual a LRF coloca para nós como possíveis gastos, se for necessário, até 51,3%. Comparando esses números, que a qual a gente coloca como itens a serem vistos, podemos remeter lá no início dos slides, quando a gente tem 34,23% da despesa com o pessoal. Então, podemos ver que nós estamos bem longe desse limite, e na qual nos coloca uma situação confortável com nossos gastos públicos também, de uma forma demasiada. E até
comentaria a senhores, não sei se os senhores têm visto o Jornal da Globo, que teve este semana, mostrou diversos estados atingindo a sua questão prudencial, né, que foi as metas de contratação de funcionários, chegando a 61% em alguns estados. Não preciso citar o estado, mas chegando a 61%. Isso nos demonstra que a cidade de Jacareí, nesse conceito, ela tem procurado se equilibrar dentro dos seus prestações de serviços adequados à municipalidade e também um respeito ao dinheiro público na questão dos seus gastos perante a arrecadação. Né? Retornando aos slides, aí temos a dívida, né? Que ela pode ser comprometida a 120% da receita corrente líquida. E na qual, se nós remetermos lá no início dos slides, nós estamos em 41,53%. 47? Isso. 47? Então é 41,47%. Isso demonstra que nós estamos bem longe do total da qual a própria lei nos autoriza, se caso for necessário, novos investimentos a longo prazo na Prefeitura de Jacareí. Nos limites de pessoal, agora colocamos aqui de uma forma um pouco mais detalhada, né? Onde temos aqui a meta orçamentária, né? Despesa com o pessoal em 233.822.000 do ano anterior, na qual, no ano anterior de 2016, né, chegou-se a 32,99%. E no exercício de 2017, até mesmo com uma receita maior, né, teve um gasto de 260.920.000 com o pessoal, atingindo a cifra de 34,3%, que é o valor colocado lá no início dos slides. O limite prudencial, a gente percebe que a gente poderia chegar ao montante de 391.088.000, caso fosse necessário para a prestação de serviços para a municipalidade. E o limite legal, poderíamos chegar numa cifra de 411.672.000. Né? Esses são os valores que, dentro da lei, poderiam ser alcançados, respeitando a LRF. Vamos falar um pouquinho agora dos limites com as dívidas, de uma forma mais detalhada. Aqui, como nós mencionamos nos slides anteriores, o limite da dívida é 120% da receita corrente líquida, na qual nós falamos que nossa receita foi de 762.355.000 e a nossa dívida consolidada 363.144.000. Um comprometimento de 47,63%, onde o limite que a lei nos autoriza seria de 914.825.000. Olhando o gráfico, a gente percebe possivelmente um crescimento, às vezes até um pouco grande, né? Porque o gráfico é um meio de demonstrar os números de uma forma mais eficiente. Aqui, esse aumento, ele se ocorre de uma forma que toda a dívida do município ela tem que ser atualizada a valor presente. E o município tem várias dívidas de longo prazo que elas precisam ser recalculadas ao seu final de cada exercício, trazendo a valor presente, na qual há sempre esse aumento constante da dívida, que seria um exemplo, as dívidas do PMJ, uma delas, né? BNDES também, que são dívidas que o município tem a longo prazo de anos anteriores. Aqui o nosso estoque da dívida, né? Como vocês viram, em 2016 era de 30%, agora 47%. Como eu falei, esse estoque da dívida, ele não é para o ano, ele é no decorrer de vários anos ou décadas, né? Onde mostra que cada momento, como tem que ser recalculado novamente, então esse valor sempre aumenta, ok? E não se assustem, não é para o ano em exercício. Senão a gente olha, nossa, tudo isso estou devendo para esse ano? Não. É para o decorrer de várias décadas, possivelmente, que são os financiamentos ocorridos no passado. Aqui nós temos demonstrativos do resto a pagar, na qual, em 2016, pelo Poder Executivo, né, que é a Prefeitura, né, foi colocado como resto a pagar em 2016 49.840.000. Pagos e baixados, 43.740.000. Tá? Inscritos em 2017, 44.204.000. E saldo a pagar em 31 de dezembro, 50.304.000.
mil. O que eu posso salientar a vocês, nesses números iniciais, esse valor inscrito em resto a pagar em torno de 44 milhões, ele já praticamente todo ele saldado já em janeiro de 2018, praticamente toda a sua integridade, porque nós tínhamos recursos para esses valores, na qual a gente for analisar o nosso saldo financeiro deixado no exercício de 2017, nós deixamos bastante dinheiro em caixa, na qual não tivemos a infração de ter mais despesas com menos recursos financeiros. Então, já estão quase todos liquidados, no decorrer das suas entregas de materiais e serviços. Tá? No Poder Legislativo, tivemos um saldo em 2016 de 547 mil, e todo ele cumprido no mesmo ano de 2016. A mesma coisa para 2017, teve 330 mil inscritos, né, e um saldo a pagar de 330 mil, que é o valor inscrito para ser pago em 2018. Tendo um total desse saldo em 2016, né, do Executivo Legislativo, em 50.387 mil, e baixados, né, pagos, né, em 2016, 44.287 mil. Inscritos em 2017, o total é de 44.534, e um saldo a pagar em 31 de dezembro de 2017 de 50.634 mil. Aqui eu trago para vocês, quase ao final, a condição da aplicação do ensino e da saúde de janeiro a dezembro de 2017. Pelas receitas e impostos e transferências, né, nós temos a oportunidade de repatriar para a saúde e educação o montante de 510.099 mil. Desse valor, da qual a gente tem a aplicação obrigatória que exerce a legislação, que é de 25% para o ensino e 15% para a saúde. E onde a previsão é de 127.525 de aplicação no ensino e de 76.515 mil de aplicação na saúde. Agora, o quadro abaixo, alaranjado, ele mostra a aplicação realizada de fato no ano de 2017. Como podemos perceber, o empenhado, né, no ensino em 2017, ele atingiu 1,2% superior à meta na qual a legislação tem por obrigação, né, que foi o empenhado em 133.641 mil. E na saúde percebemos que foi um investimento bem acima mesmo do previsto. Chegou-se à cifra de 27,9%, num total de 138.205 mil. A questão da saúde a gente pode levar em consideração, eu acho que seria interessante de colocar, a inauguração do pronto atendimento do Dr. Telmo de Almeida, né, que tivemos a inauguração dele esse ano de 2017, na qual ele requer um investimento ainda maior dentro das aplicações de serviços à municipalidade, né? É um dos processos que eu posso salientar a vocês. E, por fim, vocês podem ter a condição de pesquisar no site www.jacareí.sp.gov.br, no ícone transparência, né, a questão todos esses quadros apresentados aqui hoje para vocês. Lembrando que esses quadros apresentados já foram publicados na última semana de janeiro, né, de 2018, e onde também tem esses quadros apresentados. E aqui, interessante, gostaria de mostrar para vocês que essa foto, né, tirada aqui, mostra para nós o município como um bom pagador, como falei anteriormente, que nós estamos hoje classificados como nota A em nível nacional. Eu agradeço a todos, né, pela presença novamente, né, pela explanação. No momento agora eu fico aberto a possíveis perguntas e esclarecimentos. Aquelas perguntas que porventura ocorrerem e em algum momento não conseguirem ser sanadas no instante, estarei anotando as informações para que sejam depois colocadas aos senhores, das quais possam vir a fazer de uma forma mais efetiva. Fico aberto às perguntas. Bom, neste momento, abro umas palavras aos presentes para esclarecimento das dúvidas. Eu gostaria de fazer uma pergunta
tinha algumas, mas durante a apresentação você já foi explicando, Reinaldo, mas tem uma aqui que eu gostaria de tirar um pouquinho da minha dúvida. Qual que é o slide? Desculpa. Ali na página 13. 13. É que está frente e verso, né? Daí, Despesas? ali é o gráfico que no gráfico. de 2016 e 2017. A pergunta é o seguinte: aos limites da dívida, ali nos limites da dívida, estoque da dívida em relação à receita corrente líquida. Como a prefeitura vê esse aumento da dívida sobre a receita corrente líquida? Você fala o slide que tem um gráfico... Isso, que sobe de esse 30,9% para 47,63%. Tá. Então, Rodrigo, como eu falei aqui no decorrer dos slides, tem o recálculo, né, da dívida da qual o município tem, que é diversos pagamentos. Tem parcelas tem dívidas que são 240 meses, 360 meses, e ela tem que ser recalculada a todo final do exercício. E quando ela é feito esse recálculo, ela é feita a valor presente, na qual se sobe muito o valor dessa dívida. Só que não é uma dívida concentrada a um único exercício. Ela é, de uma forma assim, a ser diluída a vários exercícios. Ela só é recalculada. Esse é o método da qual foi colocado também, de uma forma mais efetiva, nesse exercício de 2017, com algumas mudanças na normativa de como recalcular a dívida, né? Então, foi umas mudanças também que houve, digo, da forma de recálculo da dívida. O peso maior dessa dívida, o que mais impacta nessa dívida hoje? Então, assim, o que eu tenho de informação já breve é o IPMJ, né, Instituto de Previdência, que a gente tem uma dívida já bem antiga, né? Acho que os senhores já devem ter essa ciência, era de muitos anos atrás mesmo, né? Isso, de empréstimo, isso mesmo, do CIMAR, né? E aí vem algumas dívidas como o BNDES, que são alguns projetos, né, que eu posso elencar nesse momento. Se o senhor quiser mais detalhes, eu posso depois oferir com mais clareza. Uma dúvida até para nós vereadores, para o município que está nos vendo aqui pela TV Câmara. Essa casa, o ano passado, essa Casa de Leis aprovou o projeto do prefeito dando anistia de juros e multas para quem estava na dívida ativa. Qual foi a arrecadação que o município conseguiu atingir com essa anistia? Então, vamos voltar aqui no slide. Aqui, voltando no slide aqui, deixa eu voltar na parte que tem os impostos abertos, acho que fica melhor. Então, aqui nós temos o IPTU, que ele tem ele não atinge os 100%, né? Tem é o slide número 12. Se quiser seguir junto aí. Já estou nele aqui, IPTU. 12, né? Aí vocês podem perceber que tem uma arrecadação menor que do seu 100%. Mas a proposta, né, dessa anistia de juros também é mostrar à municipalidade que eles têm a oportunidade de estarem em dia perante aos seus impostos. Porque muitas vezes, o que acontece com a municipalidade? Ele se sente, às vezes, ridicularizado em alguns momentos por não conseguir pagar suas próprias contas. E a sua casa é o bem mais precioso que ele tem hoje, né? E quando ele não consegue pagar o seu próprio IPTU, né, por exemplo, né, então é uma coisa que ele sofrido muitas vezes, né? Puxa vida, eu quero pagar. E quando ele tem essa anistia, ele tem a condição de vir mais abertamente e negociar de uma forma que ele tem condições, porque ano passado podemos avaliar que até os próprios governos estaduais e federais investiu menos nos seus estados, o federal, né, e nos seus municípios. Por que ele investiu menos? Porque a crise ela está aí na nossa porta. E nessa condição, abrindo essa oportunidade, você dá a oportunidade das pessoas ficarem em dia, porque para o emprego daquela pessoa, ela não pode ter dívidas. Porque muitas vezes o emprego ela é visto, você é adimplente. E se você está adimplente, né, abrindo essa possibilidade, mesmo havendo não toda a arrecadação que a gente pretende em 100%, mas a gente abre possibilidades do munícipe poder colocar aquilo em dia. Em termos de numéricos, você tem então, o numérico o que eu tenho para vocês aqui foi previsto 65. Quantos milhões, assim, para quem está assistindo, quantos milhões mais ou menos foi arrecadado? Então, foi arrecadado 57.541.000. Mas dentro disso, o IPTU... É satisfatório, porque essa meta orçamentária, como vocês mesmos participam da elaboração da LOA, ela é uma meta da qual é colocada com estudos que você só tem o decorrer do dia a dia para poder ter a execução. Né? Reinaldo, sim. Desculpa.
Isso Não foi dívida ativa, não foi dívida ativa. É que a pergunta do Rodrigo... Ah, dívida ativa? Ah, desculpa, Rodrigo. Esse perdão. valor que foi cobrado, Rodrigo, ele não entra no cálculo do IPTU. Ah, não, desculpa. Ele entra como dívida ativa. É dívida ativa. Esse é o valor do IPTU do ano. Isso, eu queria saber qual... A dívida ativa. Da dívida ativa. Perdão. Eu estava entendendo a receita do exercício. Entendi. Então, pessoal, alguém que não pôde ouvir aqui, quem esteve nos acompanhando aqui nessa fala, até o Rodrigo deixou claro que era dívida ativa, eu acabei falando em cima da receita do exercício, então, reformulando aqui a resposta, o nosso amigo Turci, que é o controlador geral nosso aqui do município, deu apoio ali nas falas, né? Então, a pergunta que o Rodrigo fez aqui, não conseguimos, neste momento, ter uma estimativa clara desse valor. Mas podemos, sim, como até mesmo comentou nosso companheiro ali, o Turci, né, fazer esse número mais apurado e trazer para vocês esses números. É que no início da sua pergunta, eu havia entendido a receita do ano de 2017. Eu não tinha me atentado, peço... Né? Então, recolocando... Quando você considera... Se você tem um dinheiro que estava na dívida ativa, você consegue receber esse dinheiro e não acaba entrando? Não seria uma receita também? Não, a receita, nesse montante, eu não tenho o valor exato, mas ela foi muito positiva, né? Porque você traz a questão do munícipe poder quitar aquilo que ele tem em dívida, né? E foi bastante positivo. Os números exatos, no momento, eu não tenho agora, mas eu posso passar aos senhores, possivelmente, logo na sequência. Tá bom, obrigado. Okay? Alguns dos demais vereadores gostariam de fazer alguma pergunta? Você quer? Obrigado, Adilto. Obrigado. Fazer uma pergunta. Por que o PVA ele caiu quase 1 milhão aqui? Tá. PVA. Certo. O IPVA, como nós sabemos, ele é uma receita que vem do Estado, né? Na qual temos 50% fica para o município e 50% fica para o Estado, né? E esse PVA nada mais é do que imposto sobre os veículos automotores, né? Que nós temos circulando na cidade de Jacareí. E como podemos perceber, nos próprios números já apresentados, o próprio Brasil em si, ele tem investido menos. Com essa questão de investimento menor, nós tivemos uma grande situação no ano passado, que foi a crise automobilística, né? Onde tivemos muita perca de empregos, né? Devido à crise de investimento. Então, por que houve essa crise? Porque as pessoas não estavam com recurso suficiente para investir em novos carros. E com os carros mais novos, você tem uma arrecadação maior. Com os carros mais antigos, você tem isenção do IPVA, e de acordo com a escala que o governo estadual coloca, né, esse limite de IPVA. Então, possivelmente, Sr. Valmir, essa sua pergunta, ela pode ser caracterizada de uma forma na qual, com a crise ano passado, né, onde a automobilística também foi afetada, também as pessoas adquiriram menos carros novos. Com menos carros novos circulando na cidade de Jacareí, possivelmente houve uma pequena queda desse valor. Esse é um dos motivos que eu posso trazer aqui de uma forma clara para vocês. Tudo bem, Valmir? Tudo bem. Ok. Agora eu queria deixar aqui, todas as vezes que tem audiência pública, a gente fala isso aqui. Muitos bairros da cidade de Jacareí, eles moram em asfalto, tem rede de esgoto, tem tudo, e não pagam o IPTU. E nós, que mora também hoje, eu fiquei lá no Parque Minha Lua, mais de 30 anos, sem asfalto, sem nada, eu pagava, e hoje tem bairro na cidade. Enquanto os prefeitos que passou não regularizaram os bairros, e se não regularizar, o IPTU sempre vai ficar abaixo do que era esperado. O povo vive com dinheiro do IPTU e dinheiro da renda da cidade de Jacareí. Só que tem muitos bairros que não é regularizado, os caras não pagam e quer regularizar. Então, eu vou deixar esse recado aqui hoje, que a prefeitura, hoje, ela tenta regularizar os bairros para entrar mais essa verba, porque
Quem está mantendo esse povo são nós, eles não têm a culpa. A culpa é das autoridades da cidade de Jacareí, não esse que daí, o que passou também no passado aí. Não regularizaram os bairros e eles têm vontade de regularizar os bairros. Só que nós não temos o IPTU desses bairros porque eles têm vontade de pagar o IPTU, só que não é regularizado, então eles vão pagar. E é o que falta aqui no IPTU para o povo, toda a nossa cidade de Jacareí. Ok. Ainda na questão do IPVA, a gente sabe que é um dos impostos que mais fica para o município. 50%. Mas a gente vê muito a publicidade dizendo que aumentou muito o número de veículos no município. Então, a gente quer saber, onde que está errando a conta? Ou o pessoal está buscando, ou comprando, adquirindo esse bem de outros estados que pagam menos IPVA. Porque a gente anda na cidade, a gente vê mesmo que aumentou muito o número de veículos. Então, a gente não entende muito essa matemática aí do IPVA. O que eu posso citar na conversa que o Carlos Marco pontuou, no Valmir inicialmente, né, ao meu entendimento, né, dentro dessa questão, pelo menos agora eu vou falar como munícipe nessa questão, como falou o Lucimar inicialmente, eu percebo muitos veículos na cidade, mas com placas de outras cidades. Né, então, embora possa ter a percepção nossa, visual, né, de mais veículos, né, mas há também tem que se atentar que muitos desses veículos, né, que estão circulando é de outras cidades. Eu percebo muito isso, até tenho pessoas, né, que eu conheço ao redor que, por exemplo, moram em Jacareí, mas tem placa de outra cidade, né, alguma coisa assim acontece. Então, pode ser um dos, Lucimar, das possibilidades, né, que pode acarretar a não cumprimento. Mas lembrando que esse valor aqui orçado, ele é um valor estimado. Quando a gente fala em estimado, você não consegue avaliar a sua plenitude sempre. Mas se nós olharmos aqui esse número PVA, nós atingimos 97,80% do previsto. Mesmo não chegando aos 100%, mas eu vejo é um número muito positivo, né? E onde demonstra o que você mesmo comentou agora, que foi a questão de mais carros na cidade, né? Então, vejo que teve um acréscimo, sim. É que o 100%, ele é uma condição meio assim, subjetiva. A ideia é chegar sempre o 100%, mas o orçamento ele não é exato. Ele o nome diz, orçamento estimado, próximo de um valor. E quanto mais próximo chegamos dele, demonstramos a capacidade de arrecadar nesse processo. E eu vejo positivo esse número, mesmo com uma pequena queda de 2,2% do seu principal. E nessa questão, por exemplo, do IPVA, 50%? É 50% para o município. Isso. Quando eu pago lá meu IPVA, é automático essa devolutiva para o cofre do município ou vai para o cofre do Estado e depois o Estado faz o repasse? Então, essa declaração, eu precisava consultar se ela é de uma forma imediata. Eu sei que o repasse ele é feito, né? Nós temos as contas de IPVA mesmo, né? Que é a conta corrente de IPVA, né? E só preciso confirmar se ela é de forma imediata. Eu sei que tem uma conta específica de IPVA, né? Uma conta específica que entra toda a arrecadação de pagamentos de IPVA. Acho que eu tenho um amigo aqui que é o Turcio, controlador interno, que gostaria de fazer algumas palavras. Está aí? Então tá bom. Realmente, conforme se arrecada, conforme o Estado faz os cálculos das cidades, né? O Estado de São Paulo são 500 municípios, sei lá. 545 municípios. Isso. Aí, arrecada, eles fazem os cálculos, checam o número, repassa. Né? Se um carro, por exemplo, baixa o carro, ele devolve o IPVA. Tá. Mas eu gostaria de falar sobre a questão do IPVA. O IPVA, assim como o ISS, havia uma guerra fiscal. Qual era a guerra fiscal? Por exemplo, os nossos irmãos do Sul, Curitiba, era 2% o IPVA. O que acontecia com as grandes locadoras?
só registrava os carros lá. É por isso que nós vimos aqui muitos carros com a placa de Curitiba. Belo Horizonte. Aí o Estado de São Paulo fez uma ação muito firme e acabou com isso, né? Então, essa questão de IPVA realmente é importante para o município, uma arrecadação de 33 milhões, né? Mas na questão orçamentária, eu acho que nós somos até bons, né? Isso. Chegamos em 98% de acerto, né? Mas o que eu queria ressaltar é só esse combate mesmo que o governo do Estado de São Paulo está fazendo com os outros estados que tinham essa política de guerra fiscal também no IPVA. E eu acho que é bom salientar também, quando a gente fala que no capital esperado na Receita, e a gente vê as responsabilidades do Estado e também do governo federal, Exatamente. que não é cumprido. Então, daí quem sofre é o município. Isso. E a gente está vendo aqui que em 2017, esse desfalque foi muito grande para o município. Sim, exatamente. Né? Por conta que daí a gente vê muitas ações na prefeitura que é feita, e daí coloca a prefeitura junto com o Estado, e se a prefeitura não paga, ela é punida. Então, a prefeitura está fazendo papel, tirando dinheiro, que é para cumprir, com o dinheiro do município, atender a política pública para o cidadão de Jacareí, acaba comprometendo fazendo a parte do Estado. Perfeita colocação. Nesse caso, não sei, acho que nem seria o Finanças, seria mais, acho que a Procuradoria responder essa minha dúvida, quando o município, por atender uma ação judicial, que é responsabilidade do Estado ou do governo federal, né? Quando o município paga para ele não ser punido, porque a justiça ela vem dessa forma, a prefeitura, de alguma forma, ela faz uma ação contrária para ser devolvido esse dinheiro mais rapidamente, para que ela possa gastar no que é de responsabilidade com o dinheiro público, com o dinheiro do cofre municipal. Você sabe se tem essa ação? Porque eu entendo que eu estou falando isso, porque é bom a gente saber que isso acontece muito, e talvez seja a Procuradoria Judicial responder isso, mas é legal a gente esclarecer isso. A falta de remédio, a falta de médicos de complexidade alta, especialistas, tudo isso, próteses, tudo isso é o Estado. O emergencial, a prefeitura tem que dar conta. Então, a gente vê que tem muitos processos, mesmo a gente vendo que foi positivo a arrecadação do município, que o prefeito conseguiu fazer uma economia, mas aí a gente sabe que tem esses gastos que a gente vê que faz falta em ações de políticas públicas de prevenção no município. O que eu poderia complementar, Lucimar, não consigo entrar em todos os detalhes na qual você colocou, mas alguns eu consigo fazer algumas menções, de acordo com as ações que a gente tem lá no setor financeiro. Esses pagamentos que ocorrem no decorrer do exercício, né, principalmente em 2017, que ocorrem na questão de investimentos, né, esses investimentos nos quais o município ele aporta, ele é de acordo com o próprio o empenhamento do governo federal em alguns momentos. Então, você vai construir determinada construção, fala-se quanto vai ser aporte federal ou estadual e quanto vai ser municipal. Agora, essa não execução, que vocês viram um número muito grande aí, ela se ocorre porque o próprio Estado ou federal, ele não repassou esses valores. Quando ele não se repassa, nem há ainda o comprometimento da execução dessas obras. Então, não acaba não ocorrendo de uma forma assim, a execução de uma forma assim desafiadora. Não, vamos executar porque tem que fazer. Não, ele só acontece se tiver o empenhamento lá do ente federativo, primeiro, aí tem as parcerias municipais, que tem os percentuais de acordo com a parceria. Então, o que acontece? Esses pagamentos, né, eles ocorrem de acordo com o que já está parceiro, e paga só a parte municipal. Agora, o não ocorrimento desses valores aqui, que você viu que foi menor, é porque o próprio governo nem assumiu o comprometimento de investimento nessa cidade nesse momento. Então, não houve, possivelmente, na palavra inicial que você comentou, de
fazer investimento tirando de ações sociais nas quais o munícipe, né, tem necessidade no seu dia a dia. Então, não tem como ocorrer isso, a menos que o próprio município assuma, em algum momento, a sua carga de um processo, né? Esse ano, Turci? Ah, tá. Então, como falou o controlador interno... como falou que o controlador... como falou o controlador interno, então agora esse ano pode ser que podemos ter mudanças de mais investimento, como ele acabou de citar, já tem um valor aí de 10 milhões já em janeiro para investimentos lá do São João, né? Isso. Eu também queria... Eu consegui ajudar, Lucimar, na questão? Mais ou menos. Também a gente sabe que o Estado está tirando muito dos municípios, né? Não, eu só queria dar uma ajudinha, é que assim, acho que são coisas diferentes, o que ele explicou eu entendi. Muitas vezes você tem uma emenda, né, aí o governo fala assim, ó, vamos liberar uma emenda para vocês. Só que essa emenda ela demora um tempo, mas o governo conta com esse valor. E aí lança dentro do orçamento como possibilidade de vir. Isso. Só que passa o ano e o governo não deposita o dinheiro. A obra não é feita, obviamente não é computada. Agora, o que você está falando são os processos judiciais que a prefeitura tem que arcar com dinheiro próprio por conta do Estado e do governo federal, muitas vezes, na maioria das vezes, não cumprir. Aí sai dinheiro do caixa. Isso, né? Perfeito, perfeita colocação. Então é isso. Tem que ficar vermelhinho aqui. Não, mas tem outras obrigações também do Estado. Que a gente pegou a saúde porque é mais prático, né? E é mais imediato e urgente. Mas tem outras políticas públicas também que o Estado, tanto no âmbito São Paulo e quanto Brasília, Federal, também tem responsabilidade e acaba desviando um pouco isso. Eu vou ficar só na judicialização da saúde. Tá? Então, isso acontece. A pessoa tem um problema, procura... Ao invés de procurar até os órgãos, às vezes procura, não tem uma resposta positiva, vai para o Ministério Público, o Ministério Público vem numa canetada e fala, faça, né? Senão o prefeito corre risco. Então, quanto a isso, já tem uma discussão a nível nacional, porque realmente o Poder Judiciário está tendo uma influência muito grande. Ok, é por uma deficiência. Inclusive, agora é isso que eu queria comentar, isso foi tomando muito corpo, que tem até quadrilhas especializadas que o doente, falso doente, procura um pseudo-advogado que vai no juiz e que pede um remédio da marca X. O juiz, entre aspas também, não sei se está no meio ou não, mas coitado, dá o remédio da marca X. O cara não está doente, ele pega esse remédio e depois vai para o mercado negro e vende esse remédio. Graças a Deus, algumas grandes empresas, grandes fabricantes, principalmente nessa parte de hortes, esses negócios, pegaram e fecharam até, se eu não me engano, até fecharam a empresa, multa pesada. Então, essa judicialização realmente ela prejudica, porque faz um orçamento, né, para comprar um remédio, para comprar não sei o quê, daqui a pouco vem outro, puf, cadê o dinheiro? Foi para lá. Mas nós temos que conviver com isso, né? Os poderes são independentes, eles entendem assim, a gente se sente prejudicado. Mas o que só ressaltar é que isso está sendo discutido, graças a Deus, em nível nacional. Na verdade, Turci, isso é uma grande covardia. Acho que profissional, bom e ruim, tem em todas as áreas. E nós temos maus médicos que praticam isso. Isso aí é uma máfia. A gente vê que envolve a indústria, que fornece a órtese, a prótese, é o cirurgião, geralmente acontece mais nas especialidades de vascular, ortopedia, neurologia. Às vezes você passa no consultório lá, ele fala, não, só essa marca aqui que é boa. Daí a mesma prótese ela custa, tem uma de 20, 30 mil e tem uma que é importada que vai custar 120 mil.
daí a pessoa já tem um advogado no esquema que entra Isso. com um mandato judicial e o juiz... Isso. O nosso judiciário ele é covarde com os municípios. Né? A gente pega... a gente pega aí juízes que às vezes... vou dizer que são mal assessorados, mal preparados nessa área da medicina. O judiciário ele devia ter alguns peritos médicos antes do juiz soltar esse tipo de... para dar essa assistência ao juiz, que não é a medicina, não é do conhecimento deles. E às vezes o juiz, naquela ânsia de pegar e acertar, de salvar a vida de uma pessoa, acaba prejudicando o município. Mas deveriam sim punir o Estado, o governo federal, tudo, para que liberasse. Mas vem nós, né, Ariel? Porque eu sou mais fraquinho, mas Rodrigo, vai estar mais perto, mais fácil. É até legal. Bom, pelo menos eu dei 2 exemplos bons aqui. Rodrigo, tem um assunto, está fora aqui, mas já que o Turcio puxou, a questão da insulina. A Lantus, lembra da história da insulina? Que a prefeitura gastava uma fortuna ainda com gasta, essa insulina, e depois cortou, aí entraram... Mas são coisas desse tipo, só vai se corrigindo à medida que as pessoas foram tomando consciência. Assim, só para fechar esse assunto, e eu acho que é uma situação que vai melhorar muito para o município agora, fugindo um pouquinho, é a inauguração do novo Hospital Estadual de São José dos Campos, Hospital Regional, que o Estado vai fazer esse atendimento de média e alta complexidade. Então, todo esse tratamento aí, que lá vai ser vítima de trauma, então, motoqueiro que caiu de moto, que tem que botar essas órteses, prótese caríssima, cirurgia cardíaca e neurocirurgia. Só essas 3 especialidades, são 160 leitos, sendo 40 de UTI. Eu tenho certeza que isso vai dar um desafogo muito grande aí para a saúde do município. E só para fechar aqui minha fala já, para voltar um pouquinho da dúvida do IPVA, como é que funciona o IPVA? O IPVA tem uma arrecadação de 100%. Desse 100% arrecadado, 20% ele é descontado por Fundeb. E os 80% que sobra, ele é depositado numa conta única, que após o final do mês de março, onde o Estado fez todo o recebimento, só a partir do final de março que ele é liberado aí para a parte que cabe aos municípios. Ok. Bom, voltando aqui ao orçamento, e também eu já vou encerrando, tirando todas as minhas dúvidas, entra como despesa da prefeitura o orçamento do Legislativo, que em 2017 foi de 24.300.000. E daí, então, no final do ano, nós devolvemos quase 20% desse valor. Na devolução, ele sai como despesa. Na devolução, ele retorna como receita. E qual descrição que ele ocupa, daí, no caso, o Reinaldo? Da onde que ele entra aqui? Porque ele sai como despesa e depois a gente faz uma devolução, e em 2016 nós devolvemos mais de 4,5 milhões, 5 milhões devolvemos de economia para a prefeitura. Economizamos mais de quase 21%. Aonde que entrou na receita? Porque daí ela saiu como despesa, e daí a devolução, o resultado da economia, que foi mais de 4,5 milhões, ela entrou aonde aí, nesse caso? Então, essa é uma receita financeira, né? Porque como foi feito o pagamento em despesa, é uma receita financeira. E essas receitas que vocês têm aqui são receitas orçamentárias. Então, o que nós apresentamos aqui nesse momento foram receitas orçamentárias. E esta é uma receita financeira. Okay? Mas ela entrou aonde? Então, ela entra como receita financeira, ela vai para o caixa direto e é para o caixa direto em dinheiro. Porque a receita financeira. A financeira é o dinheiro. Receita orçamentária é as previsões orçamentárias dentro do município. Alguém tem mais alguma pergunta? Queria fazer uma pergunta. Se você podia fazer um favor de trazer detalhado quanto que recebe no ano a pedágio. O quê? Aquela pedágio que tem aqui, na cidade de Jacareí, na Dutra. Quanto que repassa para o município? Os 2 portões, ali e lá na entrada.
o povo vê quanto que eles passam para a prefeitura. Eles têm porque eles têm uma porcentagem. Só que o povo mesmo não sabe, detalhado igual ali, não está. Então, eu gostaria que na próxima, dissesse lá, quantos, dentro de um ano, quanto que eles passam para a prefeitura da cidade de Jacareí. Ok, está anotado aqui. Aí na próxima estarei com mais detalhes essa informação para vocês. Do pedágio, né, Valmir? Isso que eu entendi, né? Isso. Ok, está anotado aqui, está aí na próxima audiência, no primeiro quadrimestre. Bom, passo agora a palavra para a vereadora Lucimar Ponciano para o encerramento da audiência pública. Então, agradeço a presença de todos, a explanação e apresentação do diretor Rinaldo Priantes, esclarecimento do diretor Turci, demais servidores da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Jacareí, a presença dos nobres vereadores, dos nossos assessores presentes, e declaro encerrada a audiência pública referente à prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2017 da Prefeitura Municipal de Jacareí. Boa noite a todos.